Olá, bom dia, tudo bem? A minha intenção até era ter feito um mês de maio com lives e tal, mas eu fiquei doente no começo do mês e não consegui, né, dar conta de fazer. Então eu coloquei todas as lives uma pertinho da outra para mim entregar bastante conteúdo para vocês, que era a minha intenção desde então. E esses conteúdos são assim para salvar as mães. Então, tudo aquilo que eu fui conversando com outras mães, né, a respeito de o que você acha que foi realmente importante e fundamental na sua maternidade para transformar a sua maternidade em algo mais prazeroso, mais suave. Tudo aquilo que eu fui conversando com essas mães e que eu fui achando fundamental foi gerando tema. Oi, Mari, tudo bem? Tudo Como é que bem, e você tá, você? mulher? Tava aí acompanhando a live com a Paula aí, super, nossa, fantástico. Muito Adorei. legal, né? Eu adoro. E a nossa live é para tratar de um assunto também que é muito presente nas maternidades. Não sei se existe maternidade sem esse tema, que é Acho que a não. culpa, né? A culpa de nós mães aí que nós carregamos. É um assunto bem profundo até, eu acho. É um assunto aí bem enraizado, né, no nossos seres, assim, como mães, né? Tá no nosso DNA, acredito eu, porque é algo que vem aí sendo carregado de gerações em gerações, né? Mas eu gostaria de começar do início, para quem está chegando aqui através da Mari, eu sou a Ana, da Maiaru, que produz e vende fraldas ecológicas, mas mais do que isso, né, a gente gosta de formar aqui uma cultura da fralda ecológica. E a cultura da fralda ecológica que a gente acabou de ver na live anterior é muito além da fralda ecológica, né? Quando a gente entra nesse mundo, a gente se abre a muitas outras coisas do universo, né, que é cuidar aí dos nossos filhos com afeto, com amor, que tem, enfim, tudo a ver. E agora a Mari, se apresente, Mari. Bom, eu sou a Mari, sou da dona da loja Ecoalícia, que vende produtos ecológicos, em grande evidência as fraldas ecológicas, mas a gente tem outros produtos também. Sou advogada, sou aspirante em, em analista de sistemas, então a gente sempre buscando aprimorar tudo aí. O que é muito importante do que a Ana falou é justamente isso. A culpa vem, acho que desde a concepção, desde o momento que a gente descobre que está gerando um serzinho ali, já começa a culpa. É a alimentação nossa que está errada, é a falta de exercícios, será que eu estou no emprego legal? Será que eu vou conseguir pagar uma escola? Meu Deus, o que eu fiz da vida? Então a culpa nos acompanha desde o começo, né? Desde lá do comecinho. Tô gerando uma vida, já vem a culpa. Eu acho assim, não sei se foi assim pra você, Mari, mas quando eu me tornei grávida, que eu me descobri grávida, melhor dizendo, porque eu já estava antes, né? Quando eu me descobri grávida, foi um mix, assim, de emoção, felicidade e pavor e pânico, assim. Eu não sabia descrever, porque é um turbilhão de pensamentos, porque realmente vem isso, meu Deus, eu não vou dar conta. Será que isso é para mim? O que que eu fiz? Eu vou ter, né, que mudar a minha vida para que esse ser seja bem recebido e tal. E eu acho que não, assim, eu acho também de tudo isso, primeiramente, que é inclusive o fator determinante de eu ter feito essas lives é a desromantização da maternidade. Porque a gente tem que parar de idealizar tanto, né? Se a gente se torna mãe e se percebe grávida, é porque, na minha opinião, e isso é um pouco romântico, mas é porque aqui, como que eu posso dizer em umas palavras mais simples, que isso era para mim, né? É que eu acredito muito em destino, né? Mas isso era para mim e com certeza eu darei conta de fazer isso. E o que eu fizer é o meu melhor.
Esse é o princípio de tirar a culpa, né? Não, aquilo que eu fiz no passado, principalmente, que já gerou a culpa no agora, era o melhor que eu podia fazer naquele momento. Se hoje eu posso fazer melhor, então bora lá fazer melhor. Mas naquele momento era o que eu tinha para dar, né? Então, aí a gente tenta tirar essas culpas aí. E lá em casa até, inclusive, a gente... Quando a gente tem muita mania de falar, ai, desculpa, desculpa, desculpa pra tudo, né? A gente fica sempre assim, ai, desculpa, desculpa. E o Aruan até ele já aprendeu isso comigo, que é uma coisa que eu uso muito, sem culpas. Sem culpas. Então, quando alguém fala, ai, desculpa, ele fala, não, sem culpas. É muito Muito bonitinho. bonitinho. É. Mas é isso aí mesmo. A Bárbara tá até falando aqui, né, que quando ela se descobriu grávida, ela falou, nossa, por que que eu deixei isso acontecer, né? E é muito isso mesmo. A Alicia, na verdade, ela é minha segunda gravidez. A primeira, infelizmente, a gente perdeu, eu tava com 10 semanas. E eu me culpei. Por quê? O que que eu fiz? Se eu morava em apartamento, será que eu subi muita escada? E trabalhava num prédio que eram 3 andares e não tinha elevador. Então eu pensava, será que eu subi muita escada? Será que descolou? Será que foi? Minha alimentação, sabe? Até hoje, eu sendo sincera com vocês, porque é a realidade nossa de mãe, até hoje eu penso, meu, será que eu fiz alguma coisa de errado naquela época? Sim. Então a culpa, por isso que eu falo que a culpa nossa vem desde a concepção. Eu estava só de 10 semanas, era pouquinho tempo. E meu médico falou: Olha, vou te falar uma coisa que ninguém fala. É extremamente comum as mães perderem os bebês e muitas vezes nem sabem que estavam grávidas. Então, aí vem na nossa consciência: Poxa, então não é culpa minha. Então, será que era para ter acontecido? Será que meu corpo não estava preparado para isso porque ele realmente não estava? Eu devia ter me preparado antes. Então, assim, as culpas vêm daí. Aí, quando veio a Alicia, foi um misto de alegria, felicidade, emoção. Meu Deus, obrigada, tal. E agora? E quando chegou a 10ª semana, daí veio aquela preocupação: ai, o que que eu fiz? Será que tá certo, tal? Aí foi passando o tempo, foi passando, foi passando. Aí a segunda culpa, a escolha do parto. Eu sempre quis um parto natural. Sempre quis. Obrigada, Lu. Sempre quis um parto normal, nunca quis cesárea, tá, tá, tá. Uma semana antes da data que a Alicia nasceu, meu médico virou pra mim e falou assim: Vamos marcar cesárea? Eu pensei, meu, não. Falei pra ele: Ah, não quero, né? Quero esperar. Aí no dia seguinte, ele falou: Não, tudo bem, se você quiser marcar, você tem até amanhã pra me falar, tá, tá, tá. Aí me deixei influenciar, marquei cesárea. Aí a Alicia nasceu, tudo bem, graças a Deus, não tive dor, não tive nenhum problema, graças a Deus nasceu com muita saúde. Mas ainda hoje eu penso, meu, por que eu não fiz um parto normal? Aí vem a nossa culpa de novo. Aí a Alicia foi crescendo. Então, assim, cada passo que tem na vida dela e na nossa vida, a gente vai se culpando por tudo. E se eu tivesse feito diferente? Será que seria melhor hoje? Aí, de repente, eu paro, penso, olho pra ela e falo, meu, que bênção. Uma menina perfeita, saudável, inteligente, esperta, amorosa, brava. Mas ela tá aí. Tudo que a gente fez, a gente, eu falo porque eu acredito muito que é família, é junto, né? Eu, meu marido e ela, nós três, a gente tá tudo junto, fazendo tudo junto, crescendo junto. Tudo que a gente fez até hoje pra ela deu tudo certo. E aí eu ainda me culpo ainda. Pô, mas eu podia fazer uma coisa diferente pra ela. Então, assim, é normal a gente se culpar por tudo que acontece. É normal a gente se cobrar por tudo que tá acontecendo. Só que a gente tem que parar pra ver que, poxa,
a gente fez o que estava ao nosso alcance. É o que vocês estavam falando na live anterior. A gente está fazendo o que está ao nosso alcance. Vamos nos esforçar, sim, para fazer sempre o melhor, mas não se culpar 100% das coisas e não colocar na cabeça que que eu fiz de errado. Não, você não fez nada de errado, você fez o que estava ao seu alcance. Uhum. Né? Não sei É, como que é para você, né? eu vejo assim que a culpa, para mim, serve como uma alavanca para fazer melhor no futuro, né? Por exemplo, eu até já falei na live anterior, para quem estava aqui já ouviu isso, mas assim, com a minha primeira filha eu não tinha consciência de nada. E além de eu não ter consciência de nada sobre criação, sobre filhos e tudo mais, eu tinha muitos padrões muito internalizados. Isso a gente tem, todo mundo tem, e ainda carrego, mas assim, era muito presente, por exemplo, a cultura de bater, de falar gritando, porque era a criação que eu tive. Então, isso era muito internalizado. Eu fui tirando isso quando a minha filha acho que já tinha 5, 6 anos, que daí eu comecei a entrar no mundo das fraldas ecológicas, inclusive, e comecei a olhar para isso. O que é uma criação com apego? Será que castigo resolve? E eu comecei a ver na prática, na verdade, que isso não funcionava. Tipo, a primeira vez que deu um tapa na bunda da minha filha, que para mim era completamente normal, gente. Tipo, eu apanhei durante toda a minha infância, até os meus 15, 16 anos, na verdade. Eu me lembro até hoje que quando eu tinha, acho que essa idade de 15, 16, respondi minha mãe e levei um tapão na boca. Tipo, foi o último e eu lembro até hoje. Mas assim, a gente aprendia através da chinelada, do É, tapa, da cintada. E eu eu também. trouxe isso como padrão normal. Minha mãe até hoje grita muito. Eu tô na casa dela, mas ela não tá aqui agora. Mas assim, até hoje ela tudo é. E eu tive que ir desmanchando isso dentro de mim. E foi muito difícil. Perdurou por muito tempo. E eu me lembro que a primeira vez que eu dei um tapa na bunda da minha filha, um tempo depois, ela ficou brava comigo. Ela queria me bater. E aí, na hora, me deu um clique assim. Nossa, fui eu que ensinei isso para ela, né? E daí, ali, mesmo sem consciência, eu tentava contornar, mas quando eu via, era tipo, ela começava com alguma coisa, eu já reagia na violência, porque era o meu padrão. Então, até hoje eu vejo isso, essa culpa, inclusive, que carrego, porque eu vejo nitidamente a diferença como ela me tem de relação e como a Arua tem, porque quando a Arua nasceu eu já tinha muito desconstruído, apesar de às vezes a gente perde a estribeira e a gente comete ainda erros, né, aqui dentro da nossa casa, nesse sentido às vezes de gritar ou de ser violento na fala, né, porque a violência ela não vem só do físico, né, e aí quando eu percebo muito a diferença e aí carrego essa culpa, pois ela tá pré-adolescente agora, e com sinais assim de rebeldia e tal. E, poxa, se eu tivesse tratado ela de maneira diferente quando ela estava na primeira infância, né? Provavelmente isso teria refletido na vida dela, né? Mas assim, o que adianta eu carregar essa culpa? Eu preciso corrigir a partir do que eu posso, do que eu tenho na minha mão. Então, dar mais afeto agora, acolher mais agora, e tem dado resultado, né? E claro, passou também uma fase aí muito grande de ciúmes exacerbado da parte dela também, porque ela vê a forma diferenciada que eles foram tratados da infância, né? Pô, mas minha mãe não era assim, tipo, né? Quando eu era criança, ela gritava muito mais, com a Aruã é tudo mais suave, né? E ela, claro, percebe que agora também eu sou muito mais suave com ela, e eu tive esse papo franco com ela uns anos atrás. Porque ela me jogou isso na cara. Pô, mas Coroa, você, né? Se não era assim comigo, e enfim. E aí eu sentei com ela e falei, ó, mãe, quando eu te criava, quando você era menor, quando a gente estava nesse padrão de violência, é, eu estava no padrão da minha mãe, da minha criação. E eu errei, né? Eu não devia tratar dessa maneira. Hoje eu percebo e hoje eu trato você e seu irmão de maneira diferente, porque hoje eu percebi tudo isso dentro de mim, né? Então eu peço desculpas por tudo que eu fiz. Então, assim, ela tinha uns 5, 6 anos e ali ela teve uma abertura em relação a isso, assim, de perceber, poxa, minha mãe realmente está sendo sincera comigo e eu posso compreender um pouco mais do que ela vive.
e perdoar também, né? De certo modo, tipo, né? Enfim. Então, a culpa, para mim, serve uma maneira de me impulsionar em ser diferente, né? O que que eu posso fazer de ser diferente? O que que eu posso fazer para mudar esse padrão dentro de mim? Então, inclusive você falou, né? Eu também passei por um processo de aborto recentemente e eu percebi que a gente carregou isso como uma culpa gigantesca também. Por quê? Eu descobri, entrei num pânico, porque eu pensei, nossa, 2 filhos, um com ensino domiciliar, tinha acabado de decidir que ia fazer ensino domiciliar com a Aruan, que ele tem 6, vai, né, ia entrar na alfabetização, e a gente já... E, inclusive, isso aí é o assunto da próxima live, gente, que é a alfabetização e ensino domiciliar. Mas eu já entrei numa pira, assim, nossa, não vou dar conta de nada, vai ser muita loucura e tal. E eu chorei por 2 dias seguidos, quando eu descobri. E a gestação parou bem quando eu descobri. E eu fiquei, nossa, fui eu que interrompi com, né, o meu sentimento de peso mesmo que eu não ia dar conta. E pro meu marido foi algo assim também avassalador, sabe? De mudança de comportamento, inclusive, de aproveitar mais os filhos, porque ele percebeu assim, depois que a gente percebe, né, que a gente perde um filho, a gente percebe que a vida ela corre sobre nossas mãos. Talvez assim, no cotidiano a gente não perceba ali e tal, mas quando a gente passa por uma situação dessa, a gente percebe assim, a gente não sabe amanhã o que vai ser. Se a gente vai ter os filhos ainda aqui, se a gente vai estar aqui. E aí a gente começa a dar muito mais valor, muito mais amor e muito mais calma nessa criação também. Então, para nós foi um ensinamento assim fodástico e a culpa nos trouxe uma reflexão muito, muito grande para a gente tratar as crianças de cada vez melhor e o amor transforma, né? Assim, a Maitri, ela tinha um comportamento bem agressivo, porque eu era agressiva, e a partir do momento que eu comecei a estudar comunicação não violenta, inclusive, a gente percebeu o quanto transformou ela como ser, assim, e a gente também. E a comunicação não violenta eu indico para todo mundo, porque é um caminho de transformação das relações. É muito lindo de ver. Assim, o que é. Não sei se você conhece, Maria, a comunicação não violenta. Não conheço. É, é muito interessante. E eu conheci também pelo mundo das fraudes psicológicas, porque eu tinha uma cliente, a Soraya, tenho, que ela fala muito sobre isso. Eu não lembro agora de cabeça o nome do canal dela. Eu não chamei ela para vir para a live porque ela tá com um bebê recém-nascido em casa, mas é um assunto assim importantíssimo. Quem sabe daqui a um tempo a gente conversa aqui também. É muito, muito, muito transformador o amor, né? Que a comunicação não violenta ela trata muito disso, como ser amoroso mesmo nas relações, dependendo das dificuldades. Eu vou chorar. Eu já tô. Não, e aqui eu sou chorona, gente. Por natureza, né? Aqui eu não consigo assistir um filme, por exemplo. Propaganda, se for emocionante, eu choro. Mas já tô na segunda live. Chorei na primeira, chorei nessa. Mas é aí que tá, né? A gente vê a culpa e a gente exterioriza isso, né? Sim. Que não é pra ser, a gente não tem que fazer isso. Eu acho que esse negócio de culpa também é muito coisa de que foi passado pra gente, né? Veio das outras gerações isso daí. Você errou, tá errado. Seu filho é assim porque você errou na criação. Não é assim? É E assim que a gente ouve. estereotipo de perfeição, né? Também. Tipo, É, a vida da propaganda de margarina lá, né? A família uhum, perfeita. A minha família não é é perfeita e ai, culpa minha, né? Então, exatamente isso. com certeza o buraco é bem baixo mesmo. E não É, existe família perfeita, gente. Não existe. É isso que a Bárbara está falando. Quem está mudando é a é, geração atual. A gente é a está geração sempre em transformação. A gente tem que
aceitar a transformação, porque a mudança ela é muito difícil de acontecer, né? Sim. A gente tem que. Inclusive, eu estava até te falando esses dias, essa semana, né? Existe muito aquela questão assim, eu tenho isso comigo, tá? Uma opinião minha, uma coisa, uma visão minha. A gente tem muito esse negócio de filho é criado para o mundo. Tá, tudo bem. Filho é criado para viver no mundo, para a gente soltar eles em determinado momento para viver a vida deles. Mas a gente tem que pensar que nós temos que preparar os filhos para o mundo. Como que a gente vai criar eles? É com amor? É ensinando os nossos valores? É passando os valores que nós temos para eles? O que nós entendemos ser certo ou errado do mundo? Ou será que a gente só vai só criar com amor e largar ele para ele escolher a vida dele do jeito que ele vai querer ser? Eu tenho comigo que nós temos que passar os nossos valores. Nós temos que ensinar, pegar na mão, levar, mostrar, ó, é aqui assim, assim, assado. Ah, mas eu gosto disso. Olha, você gosta? Tá, mas tá errado. Não é isso que eu tô te ensinando. Isso aqui tá errado por isso, isso e aquilo outro. Agora, o que eu vejo muito é exatamente o contrário. As famílias falam assim: vai, se joga, faz o que você acha que é melhor para você, seja feliz do seu jeito. Mas se a gente não ensinar para eles o que é o jeito certo, como que eles vão saber o que é o qual é o caminho correto a seguir, né? Tem muito essa questão. A Bárbara falou da nova geração, daí me vem muito isso na cabeça. Tá, a nova geração, mas até que ponto que a nova geração tá sendo certa, tá sendo correta no mundo? É que eu acho assim, quando a gente cria com afeto, com amor e com atenção de fato, assim, por exemplo, a gente trabalha em casa, a gente tem rotinas pesadas, a gente tem que gera mais culpa, né? Mas Uhum. se a gente tem uma organização mental, que no momento que eu estou com os meus filhos, eu estou com os meus filhos, eles sentem e recebem e se fortalecem desse amor, né? Então, o por exemplo, eu trabalho a semana inteira, tenho uns períodos que eu tô disponível para as crianças, mas no final de semana, a partir de sábado, tal horário, eu desligo tudo. Celular, principalmente, que é o maior fator, né, que rouba atenção. E a criança sente, ela percebe que ela não está sendo ouvida, que ela não está sendo valorizada, que ela não está tendo amor. É só a gente olhar para nossa criança, que é ferida por conta de tudo isso. Que a gente não. E principalmente a gente veio de uma geração em que a criança era desvalorizada por ser criança. A criança não tem voz, criança não decide nada, criança não. É Tudo verdade. bem, não tem muito poder de decisão dentro da família, de certo modo, mas ouvir ela, olhar no olho, dar um abraço verdadeiro, né? Essa é uma questão muito forte na minha família, principalmente vocês até entenderem esse processo de violência e de não amor, né? A minha mãe foi a primeira que abraçou os meus avós depois dos 40 anos. Eles nunca tinham se abraçado. Ela foi a primeira que disse te amo e eles choraram que nem criança, assim, porque isso não era algo habitual, nunca tinha acontecido na família. Então a gente veio de uma geração muito rígida, muito violenta, que sofria muito, que não tinha laços de fortalecimento entre. E aí vem muito essa coisa assim, que eu já ouvi muito, e eu até já entrei nisso no passado, que é, ah, não, mas se você fizer, der muito para criança, né? Que daí eu acho que entra em outros paradigmas, mas assim, ela vai ser mimada, né? Não, assim, existe modo de mimar realmente, né? De você. Mas assim, o que a gente está falando aqui é atenção, é alimento Uhum. de amor, não de objetos. E ai, você quer Sim. ir lá, vamos lá, sair correndo e fazer. Não, é Não. diálogo, é isso que você falou. Mostrar os meus valores. E como é que eu ensino a criança, né? Sendo verdadeira, não mentindo, porque muitas vezes o adulto fala assim: ah, minha criança mente. Ah, é?
E você, mente? Da onde é que vem isso? A gente, né? Então tem que olhar para isso também. O modelo de adulto que vai gerar aquela criança, né? Uhum. A orientação da fala, que nem a Paulinha tá falando ali, né? Nós somos modelos. A criança, na primeira infância, ela só repete, ela vai descobrindo o adulto e vai internalizando aquilo como uma verdade absoluta para ela, porque ela tem muito amor pelo adulto que tá criando ela. E aí ela tem muito amor e não se sente valorizada, então é claro que ela não vai querer seguir aqueles valores que está sendo mostrado para ela, porque ela acredita que aquilo ali não é legal. Aquele adulto ali não me inspira e eu não quero ser igual a ele. Então eu vou buscar fora ser outra coisa, né? Você sabe que eu percebi muito isso na escola, né? Nesse tempo que a Alicia estava só em casa, nesse período da pandemia, ela era uma criança. Depois que ela foi para a escola, no presencial, ela, ela começou a ser uma criança mais solta, mais aberta para conversas, mais aberta para diálogos. Só que a gente começou a perceber que ela começou a pegar algumas coisas que ela não tinha, que ela não fazia antes. Por exemplo, empurrar, bater. Às vezes ela vinha e falava algum palavrão, porque a gente não é de falar palavrão. Principalmente, eu falo muito para ela, não pode falar assim. Ah, mas a vovó falou. Ah, mas fulano falou. Tudo bem, mas eles estão errados, você não pode falar. Antes ela tinha isso com ela falava, olha, você está errado, não pode falar isso. Agora ela já está mudando, ela tá ela falando. Então, assim, essa questão do amor que a gente passa para eles, eu entendo que a gente tem que passar o valor também na conversa, no diálogo, igual você falou. Com a sua menina era uma coisa mais, uma fala mais, não quero dizer Dura violenta, isso, né? mais dura isso. Você tinha mais firmeza, né? Mais dureza para falar. Com a Aruana, você é mais amorosa. Então, eu acho que tem muito disso. A gente tem que passar esse amor, tem que conversar com amor, mas também a gente tem que falar qual é o caminho, Sim. indicar o caminho, indicar o valor, para eles não pegarem só o que eles estão vendo, porque eles, é o que você falou, se tem algum adulto que eles gostam muito, eles vão pegar daquele adulto também. Isso é fato. Sim. Então, E a sabe criação, pode falar. que uma coisa muito importante assim para nós como adultos também é a terapia. Para mim, assim, ajudou muito a comunicação não violenta e a terapia. Por Uhum, quê? Né? Na minha visão, além dos padrões familiares, aí, genéticos e tudo mais que veio, né, reverberando em mim muito forte, tem a questão que a gente acessa a nossa criança interior. Se a gente tem uma uhum, criança ferida, é muito comum a gente também ter uma dificuldade em lidar com a criança que a gente tem em casa. Eu não sei, eu às vezes penso assim também, né? Que a facilidade que eu tenho de lidar com o Aruan de uma maneira amorosa e às vezes não tenho tanto com a Maite, talvez porque ela é menina e ela tá numa fase que eu sofri muita violência e aquilo me barra um pouco, assim, sabe? Não só. Hoje em dia eu não trato mais ela com violência e tal, mas às vezes eu tenho uma dificuldade de ser mais acolhedora com ela. Então eu vejo assim uhum. que é a minha criança ferida que tem essa dificuldade de olhar para ela com esse mesmo olhar que com ele de repente eu não tenho. Então tem também que daí entra, né, numa coisa de constelação familiar e tal. E eu acho que Uhum. a terapia é algo muito importante no processo de construção de família. Muito, muito importante para a gente passar ali também os ensinamentos corretos para as crianças. E se a mãe está bem, a criação com a criança também ocorre melhor, né? Ocorre mais fluida. Agora, se a gente está com muita pressão, a gente não tem como não agir com pressão com a criança. Por isso, a Uhum. rede de apoio é algo também que eu considero muito importante nesse processo, né? Da gente Sim. entregar, assim, em momentos, né? Falar para o pai, para a avó, para a tia: ó, eu preciso de um momento para mim, eu preciso sair, seja para fazer uma terapia, seja para fazer um hobby, seja para caminhar, né?
fazer um esporte, porque se a gente não se dedica a nós, fica muito difícil também conseguir se dedicar à criança, né? Sim. Não sei E como é isso foi isso, pra você. e isso você pega numa questão que para mim tá pegando bastante. No último ano, eu sou aquela pessoa que detesta medicamento. Sabe aquela pessoa assim, tipo, passa na farmácia e tem nervoso de passar. Do ano passado para cá, você começou a tomar alguns medicamentos por causa de ansiedade e tal. E esse ano que eu voltei a fazer atividade física, eu percebi como que eu estou melhor, mais evidentemente com atividade física, eu me sinto melhor. Eu me sinto mais calma, mais tranquila para conversar com ela, para explicar. Eu me sinto mais tranquila para ter essa visão de mundo, para levar isso para, né, especialmente. Travou aí, Ana? Travou Travou aí? porque tá acabando a bateria, mas eu vou me deslocar e vou Ah, colocar tá. na tomada. E, e eu consigo levar melhor as coisas para ela, sabe? Me sinto mais calma, mais tranquila. De sentar, brincar, sentar, conversar, explicar, tirar o celular dela, pra ela conversar mais, para ela brincar mais. E um ato simples, E né, Mari? Tipo, fazer um exercício. um ato simples de tudo. Um exercício a gente se sentir bem com a gente, fazer alguma coisa para nós, de fato funciona. Tem muita gente que não acredita, né? Tem muita gente que fala assim, isso é Fomos derrubados, caímos, enfim, houve alguma instabilidade aí do sistema, mas estamos voltando para encerrar os últimos minutos aí da nossa live. Papo tá legal, mas a gente já tem outra live emendando às 11 horas, que é sobre educação. Alfabetização em casa. A Ingrid já está aqui online, inclusive. Vamos esperar a Mari voltar pra gente fazer o encerramento dessa. E o assunto aqui é papo de mãe mesmo, como é, né, a maternidade real. E ao mesmo tempo ir passando o que deu certo nas nossas vidas para tornar a vida aí dos nossos filhos também melhor e a nossa maternidade mais leve, mais tranquila. Vou esperar a Mari voltar. Deixa eu ver se ela já chegou. Ainda não. Deixa eu avisar ela que a gente voltou. Exatamente, maternidade real é igual a difícil e prazerosa ao mesmo tempo. Eu acho que é muito importante a gente derrubar esses padrões de que a maternidade é linda o tempo todo, né? Tem até cor, sabor. E não, a maternidade a gente vai descobrindo no dia a dia, a gente vai construindo olheiras, corpos que de repente a gente, nunca imaginei, né, que iria ser assim, e é. Então, a melhor maneira aí de ter uma maternidade tranquila e saudável é a gente estar aberto, né, ao que vai nos apresentar. Oi, Mari, caiu. Super caiu. E eu fiquei falando aqui, feito boba. Não, do nada, assim, desculpa, encerramos. Tá bom, né? Mas depois eu emendo e subo tudo junto no Instagram. Então não vai ficar salvo direto agora, mas depois eu faço um vídeo só. E aí, né? Porque a gente já está no final, na verdade, da live. Sim. Voou o tempo. Mas se você tiver alguma consideração final, fica à vontade, Mari. Não, tranquilo. Eu não sei se você leu os comentários anteriores, mas eu também não sei se o que eu falei também entrou, porque eu estava falando.
Eu vi que você tinha travado, mas para mim estava rodando ainda, então eu continuei falando, Pode ser que né? seja salvo, mas eu não te vi. É, uma pessoa recomendou um livro, que agora eu não vou lembrar o nome agora, Ah, que eu eu achei tirei muito print da interessante, tela. Achei bem legal. né? E tem um comentário que falaram também da questão de perda de laços quando a criança cresce, né? Quando ela é pequena, a gente vem, conversa, explica, e quando cresce, perde o laço. Por quê? O que nós ensinamos para eles de pequeno, conforme eles vão crescendo, a gente vai fazendo coisas diferentes do que a gente explicou, do que a gente ensinou. Então, eles ficam naquela, poxa, pera um pouquinho, era para eu fazer o que minha mãe e o meu pai me ensinaram ou o que minha mãe e meu pai estão fazendo? Sim. Qual é a lógica? Qual é o correto? Então, de fato, a gente tem que transmitir para os nossos filhos aquilo que a gente entende ser o correto, e não só o que a gente quer que eles façam, né? Não adianta a gente passar um valor que não seja nosso. Sim, é verdade. Eu acho que a verdade, né, é bem entendida por eles percebem, eles sentem muito mais do que qualquer coisa, né? E Sim. depois dos 10 anos, eles vão percebendo que eles são um ser individual, né? Principalmente depois Uhum. dos 10 anos. E, e aí depois também, na pré-adolescência, é aquilo que você falou, tem muita influência do mundo, né, também. Mas se eles tiveram essa verdade dos adultos que os criaram bem internalizada, ela tende a prevalecer, né? Isso é Uhum. fato. A gente sabe disso. A gente tem que olhar para nós, o quem somos nós e como fomos construídos, né? E a gente sabe Sim, que a influência das pessoas que a gente mais acreditou, apoiou e amou e foi amado principalmente é as que mais faz sentido para nós como adultos. Então sim, esse é o caminho, gente. Ser verdadeiro, é, se reconstruir, estar aberto a mudanças também, porque a gente vem de padrões aí, né, que precisa ser desconstruído. Ali, ó, a indicação é isso, educar sem violência, criando filhos sem isso. copadas. E a arte de educar em família, os desafios de ser pai e mãe nos dias de hoje, que Isso, era essa segunda indicação. Eu estava tentando lembrar qual que era. é um desafio. Mas é isso. A gente tem que encarar e não se culpar, porque muitas vezes a gente se culpa de coisa que na verdade nem faz sentido, né? Tem Os que usar nossos como filhos não vão impulso, né? perceber. Tem que usar como impulso. E se É, ficar demais, assim, não, muita culpa, isso traz muita tristeza. A terapia, gente, eu acho que é o melhor caminho, porque não é normal também, né? Sentir culpa é normal. Mas se isso começa a mexer com o meu centro, com a minha felicidade demais, tá trazendo muita tristeza. Agora, de vez em quando, isso serve de impulso, isso serve de ensinamentos, né? Agora, se é demais, é sim, realmente bom cuidar de si, procurar uma terapia e sempre lembrar que amanhã é um novo dia e a gente pode fazer diferente, né? sim. Não carregar isso como se fosse regra pra gente, né? Sim, porque Que na verdade se a gente entra nessa tristeza, se torna até depressão e acaba ficando cada vez pior e mais difícil da gente ter comportamentos melhores, né? E mudar esse padrão aí que a gente estava observando e nos vitimizando também, né? E tornando isso aí um peso na convivência entre os filhos. é, Uhum. Então é isso, a mensagem que a gente queria passar, né, como mães, eu acho que foi dada. Sim, existe muito conteúdo, é, na internet, no Insta, no YouTube. Eu olho muito conteúdo sobre educação, sobre também reprogramação, PNL, é,
Comunicação não violenta, eu sou apaixonada. Eu assisto muito vídeo sobre isso também, mas eu sei que tem outras, criação com apego. A Ingrid parece que entende bastante também, se vocês tiverem algumas modalidades aí, né, para poder fazer pesquisa também, pode ir citando aqui, que pode servir para outras mães. E coloquem depois no vídeo, gente. Depois que a Ana salvar tudo na página, coloquem uma indicação dos livros nos comentários, porque eu acho muito interessante, muito bacana mesmo pegar essas referências, a gente procurar, estudar, nem que a gente pegue assim, sei lá, pela internet, um trechinho, alguma coisa só para iluminar um pouco a mente. Vale a pena vocês colocarem nos comentários, tá bom? Isso vai ajudar muita gente. Então é isso. Gratidão, Mari, pela presença. Eu que agradeço, Ana. Obrigada a todas que estiveram presentes aqui também e no pós-live. E daqui a pouquinho, em 10 minutos, a gente inicia uma nova live também agora sobre educação, alfabetização e, enfim, processo de educação em casa. Vou ficar por aqui porque eu quero acompanhar. Então, beijos. Até daqui a pouco. Beijo. 11 horas estamos no ar Até. de volta. Perfeito. Tchau. Tchau.